Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio do W6 Insights. Hoje vamos falar sobre finanças corporativas, como colher bons resultados. Eu sou a Aline, sou coordenadora de produção e conteúdo da W6 Industry Dynamics e estou aqui com o Júlio Pilencio e com o Felipe Sabage. Então, vamos falar um pouquinho sobre quem eles são, né? Eles fazem parte aqui, são um dos nossos palestrantes do Brasil Finance and Tech Summit, um evento que a gente vai organizar hoje, organizar em maio. Então, vou falar um pouquinho primeiro do Felipe, né? O Felipe Sabage, ele é economista, contador e CFO da América Latina da Arjo. Felipe, você pode se apresentar um pouquinho para o pessoal? Claro, boa tarde a todos, tudo bem? Prazer aqui, Felipe Sabag. Atualmente sou CFO aqui na Arjo, né, para a América Latina, cerca de 3 anos e meio. Minha formação aí toda na área de finanças, contabilidade, né, controles internos, FP&A, então fiz a faculdade na Unicamp, economia, fiz um tempo ali também de ciências sociais, fiz contabilidade na Unip, MBA na Facamp, na USCS, algumas especializações em Harvard, na Hebrew University também em Jerusalém. Então, sempre se atualizando bastante, né? Tenho aproximadamente 15 anos de experiência no mercado corporativo, finance corporate. Sempre um prazer estar aqui com o pessoal da W6. Acho que esses eventos são bem interessantes para a gente poder se atualizar, trocar figurinha aí também entre os profissionais do mercado e garantir que a gente faça nosso dia a dia ali cada vez melhor, né? O hard work, mas smart também, né? Com inteligência. Prazer a todos aí. Ótimo. E a gente também está aqui com o Júlio, né? O Júlio é CFO da UPL, é também economista e especialista em finanças. Pode se apresentar para a gente, Júlio? Claro, Aline. Boa tarde, Felipe. Obrigado, pessoal que está assistindo. Hoje eu estou como diretor financeiro da UPL Brasil, que é uma empresa do segmento do agro. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em finanças, sou economista, formei na Unicamp, sou contador também. Fiz já alguns MBAs, estou fazendo um MBA em agronegócio agora. Tenho outras certificações aí, PMI, SAP, etc. Gosto muito de finanças, né? Pretendo ficar aqui na área até me aposentar. Acho que já estou na metade do caminho, então vai mais pelo menos uns 20 anos aí. Minha experiência ela vai aí também parecida com a do Felipe aí de FP&A, controladoria, auditoria, impostos, e já faz uns 10 anos que eu sou generalista, então cuidando de todas as funções dentro de finança em empresas grandes. Antes da UPL, eu trabalhei na Christian Hansen, na GE, na Lenovo e outras empresas. E é um prazer aqui estar participando com você, Aline, e com o pessoal da W6. Nós que agradecemos a presença de vocês dois, né? É um prazer, né, poder contar com pessoas tão renomadas, né, na área de finanças para compartilhar um pouco, né, do dia a dia de vocês e bastante conteúdo de valor mesmo. Então, a gente vai iniciar um pouquinho aqui do nosso conteúdo, porque eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, né? A gente sabe que finanças é uma área crucial, que ela determina, né, o sucesso das empresas. Então, vamos falar um pouquinho sobre os desafios que vocês estão enfrentando atualmente, né, e como vocês estão lidando com eles. Quais são os desafios atuais da área de finanças corporativas e como vocês estão lidando com eles? Júlio, você pode começar. Claro, eu acho que hoje todos os profissionais de finanças eles estão muito conectados com o cenário macroeconômico. Então, principalmente aí a questão dos juros altos e os efeitos que tem empresas, principalmente empresas que precisam de financiamentos e que têm prazos largos de recebimento com os clientes, então tem que tomar muito cuidado com esses juros altos. O dólar também, empresas multinacionais aí que importam, que exportam, tem trazido efeitos, às vezes positivos, às vezes negativos, dependendo da sua condição, mas algo que temos que ficar de olho. Essa reforma fiscal, que está aí no nosso caminho, né? Para mim, que trabalho no agro, é um momento de preocupação, porque pode afetar algumas transações isentas que a gente tem hoje em dia e serem taxadas no futuro próximo. Então, todo esse cenário macroeconômico tem afetado decisões de investimento, de financiamento e principalmente aí análises de capital de giro. Temos que ficar muito de olho por conta disso, mas também por preocupações já internas da empresa, fluxo de caixa, questão aí de contas a pagar e receber, né, que
podem ser afetados por isso, e também muito cuidado com crédito, né? Meu segmento hoje é muito ligado com crédito, então a gente tem que ficar de olho aí na performance dos clientes, né? Fora do cenário macroeconômico, acho que está muito importante o digital, então tenho trabalhado muito com a equipe inovações tecnológicas, manter o nosso sistema sempre atualizado de acordo com parâmetros contábeis e fiscais, e também capacitação, principalmente nas áreas aí de FP&A, controladoria, fica muito de olho nos trends de mercado, o que essas inovações estão trazendo de benefícios para a gente. E aí acho que um pouco sobre a governança também, né? Processo, gestão de pessoas. Depois da pandemia a gente teve aí desafios com a questão de home office. Acho que o mercado de finanças está bem aquecido, então existem também alguns desafios aí de contratação e de saída e entrada de funcionários novos, que sempre tomam bastante tempo e preocupação da gerência. Acho que seria isso. Certo. Felipe, você pode compartilhar um pouco quais estão sendo seus desafios também na Arjo? Com certeza. Acho que esses pontos que o Júlio mencionou são bem relevantes, né? Olhando do ponto de vista macroeconômico, então, o Brasil hoje é 1,5%, 2% da economia mundial, no agro é diferente isso, né? A representatividade é maior até dentro do PIB, mas de modo geral nós somos muito pequenos em relação à economia global, então toda a influência externa continua nos pressionando, né? Exemplos aí da própria guerra também da Ucrânia, que ainda exerce pressão grande na parte de supply chain. Então, no nosso caso, que a gente é importador, a gente tem fábricas aí ao redor do mundo, né? Na China, Polônia, Eslovênia, Estados Unidos, República Dominicana. Então, isso tem afetado bastante, até a própria sazonalidade do dólar, né? E como o Júlio comentou, indo para a parte de tesouraria, que para nós é super importante o controle dos recebíveis, o aging, né? Aqui no nosso, a gente tem feito um trabalho muito grande nesse sentido de acompanhar tempestivamente, né? Até curiosidade, dentro da nossa companhia, que nós somos a região única que não tem PDD, né? Provisão para crédito e liquidação duvidosa no mundo inteiro, apesar de ser uma das piores pagadoras do mundo, né? O nosso prazo de recebimento médio sem dúvida ali está entre os piores do mundo pelas próprias condições impostas de mercado. Mas apesar disso, então acho que o que está dentro de casa, né? Ou seja, o prazo eu não controlo, porque é mercado, mas eu receber, eu coordenar bem o crédito para não ter nenhuma dívida ali, né? A gente, por exemplo, no setor da saúde, né, equipamentos médicos, 70% do mercado é mercado público, não só no Brasil, mas na América Latina inteira. Então, esse controle do risco ele é super importante, né? Entender ali quem são pagadores, se existe verba destinado, né? Fazer esse manejo do fluxo de caixa também de forma tempestiva, rotineira e constante, porque até essas próprias sazonalidades, por exemplo, para nós como importadores, ou quem é um exportador, afeta muito, né? Então, no caso do Júlio, acho que vai ser talvez o inverso do meu, mas no nosso caso, os pagamentos são em moeda internacional, em dólar. Então, avaliar esse cenário rotineiramente permite a gente ter feito um grande resultado financeiro até no primeiro quarto. Agora, a contribuição financeira foi maior do que o próprio resultado de vendas. Basicamente, desse controle tempestivo de atualizar o caixa, controlar recebíveis, conseguir coletar e aproveitar as janelas de volatilidade ali para pagar, né, fazer esses pagamentos. Então, isso eu acho que é uma coisa, um mérito do time de finanças que está ali. A outra questão também que eu pontuei de desafio e oportunidade é a gente sempre estar próximo do negócio, sobretudo do time comercial, né? Cada vez mais o CFO, ele sempre foi um tomador de decisão, mas ele participa mais ativamente do negócio, no sentido de criar possibilidades para facilitar as vendas dentro do compliance, né? Como o Júlio colocou também, essa parte de avaliação de controles internos é super importante, que nós somos capital aberto na Nasdaq aqui em Estocolmo, então existe uma série de obrigações trimestrais que tem que se reportar, e a preocupação com os controles internos é muito grande do ponto de vista de dano reputacional à companhia ou do ponto de vista de afetar as próprias ações e empréstimos e todas as outras coisas que estão ligadas nesse sentido, né? Então, essa parte também de controles internos muito importante, muito forte, entender isso sempre, toda hora, entender, né? Eu estava lendo hoje um artigo, né? Entender sempre se os seus ativos estão dimensionados da maneira correta e protegidos da maneira correta, ou seja, as atividades de controle ali para proteger meus ativos, entender se nos meus passivos existem riscos que podem acontecer que não estão materializados ali e que a gente já fez uma análise de sensibilidade de cenário. Eu acho que isso tudo também envolve sempre comunicação com o time, sempre procura de melhoria nos processos, lessons learned, né, pessoal? Problemas acontecem em todas as empresas. Eu acho que também o sempre importante é entender isso e uma vez que aconteceu, corrigir, né? Muitas vezes você vai apagar um incêndio, vai resolver ali o problema,
mas ver o que do processo não está legal, né? O que a gente pode aprimorar no processo para que aquilo não se repita. Então, esse Lessons Learned também acho que é uma das atividades muito importantes do ponto de vista do CFO, e eu acho que fora isso é acompanhar os trends, como é que está a concorrência, como é que está o mercado, né? Acho que um ponto muito crítico, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que eu venho conversando com os colegas, é esse próprio aumento dos juros nos Estados Unidos e na Europa, que tem consequência e reflexo no mundo inteiro. Então, o custo de estoque está altíssimo, né? Fazer uma simulação simples, imagina se tem $1 bilhão em estoque. Se o juro era zero lá fora, que ficou assim por 10 anos, 0,025, seu custo de estoque é zero, né? Hoje, com 5%, esse $1 bilhão vai custar $50 milhões de custo financeiro para a empresa. Então, o profitability, a busca por rentabilidade, ela nunca foi tão importante quanto é hoje nos últimos 10 anos, não só Brasil, mas mundo inteiro, pela atualização do custo de capital, e isso tem um reflexo, sobretudo, ali na despesa financeira. Então, isso também começa a apertar bastante para quem trabalha com estoque, entender as curvas ABC, né, apertar mais o time de vendas para ter uma previsibilidade de vendas melhor, porque realmente isso faz diferença, não só nisso, mas no working capital, nos indicadores financeiros. Às vezes você tem cláusula revolver de empréstimo, waivers, começa também a ter impacto. Então, acho que isso também é muito importante. Então, passa desse ponto de vista também de boa comunicação, não só interna, mas também com os outros times, e tentar capturar o que está acontecendo no mercado, né? Ou seja, às vezes tem um modelo novo de venda, um modelo novo de explorar comercialmente isso, que vai passar pelo time financeiro no ponto de vista de entender o que está acontecendo, se a gente pode vender de uma maneira diferente, como é que isso vai impactar meu número, meu risco, meu forecast, né, meus indicadores financeiros. Então, acho que esse é um pouquinho o overview geral do que está passando aqui, como que eu consigo manejar isso da melhor maneira possível. Ótimo, Felipe, muito obrigada. Agora vamos entrar um pouco no assunto de governança financeira, que é uma especialidade aí do Júlio, né? Inclusive é o tema que ele vai trazer aí para o Brasil Finance Techs. Júlio, você pode falar um pouquinho sobre o que é a governança financeira, né? Como estruturar ela nas empresas e por que ela ajuda a colher bons resultados? Claro, Aline. Bom, a governança é o uso de boas práticas dentro da empresa, e todo mundo sabe que no ambiente corporativo a gente precisa trabalhar com processos, com políticas, com documentação, né, para garantir que tudo esteja de acordo com a estrutura do board, com quem trabalha em multinacional, com o nosso corporate, com o nosso global, né? Então, é muito importante a gente ter boas práticas documentadas. A maioria das empresas trabalham aí ou ambiente IFRS ou US GAAP, né? Então, a gente tem que estar em compliance com as boas práticas contábeis. E o mais importante dentro da governança é a gente ter a aderência do maior número de pessoas possíveis dentro do seu ambiente corporativo, né? Desde o cargo mais simples até o presidente da empresa, as pessoas precisam entender que a governança é crucial para o bom funcionamento de uma empresa, né? Então, quando a gente fala hoje de governança, está muito tá no radar aí de todas as empresas o famoso ESG, né, onde o G é a governança, e finanças tem tido um papel muito importante junto com o jurídico, com o RH, com as outras empresas, com as outras áreas da empresa, em estabelecer boas práticas, documentar processos, garantir que você tenha um plano de sucessão, que você tenha backups dentro da empresa, né, ainda mais hoje, como eu falei no outro momento, né, a gente tem uma certa rotatividade nas empresas, a gente tem oportunidades aí fora, né? Então, se você tem uma pessoa-chave saindo da empresa e você não tem um bom plano, você pode ter uma perda ali, né? Tanto financeira, quanto operacional, quanto intelectual, né? Então, isso aí faz parte das boas práticas da empresa, né? Como eu falei, o ESG tá muito em cima disso hoje, né? Então, às vezes, se a sua empresa ela não está aderente ao ESG, ela pode perder vendas, você pode perder um fornecedor importante, você pode não conseguir um crédito num banco, né? O mercado hoje está pedindo, né? O que você está fazendo em relação ao ESG, né? Então, temos tido projetos importantes nesse sentido. A gente teve também no começo do ano o caso da Americanas, né? Que mostrou aí a importância de você ter um compliance, você ter uma boa governança, né? Então, isso acho que serve de alerta para a gente, né? Para a gente de finanças, né, Felipe, ficar em cima do que está acontecendo na nossa contabilidade, né? Ficar muito perto da auditoria interna e principalmente da externa hoje, né, que atesta as nossas publicações, né, ficar muito próximo do que está acontecendo nos nossos relatórios fiscais, né, a gente sabe hoje, a gente tem fiscalização, a gente
pode ter um problema se a gente não está com um sistema tributário aderente, né? Quando a gente fala da governança financeira, né, Aline, o que eu acho muito importante hoje em dia, até um pouco aí do que o Felipe falou, a gente estar muito bem alinhado com a estratégia da empresa, né? Então, você está perto dos líderes, né, de todas as áreas, né? RH, comercial, supply chain, marketing, né? Então, todas essas pessoas, elas precisam conhecer o orçamento, elas precisam conhecer quais são as bases orçamentárias, né? O que eu vou vender, qual que é o produto, qual que é o preço, custo, margem, né? Porque todos esses elementos, eles são muito voláteis hoje, né? Então, se você tiver uma flutuação grande de dólar, ou algum problema com o fornecedor, ou algum cliente seu que parou de comprar, tudo isso vai afetar o seu orçamento, e de repente, de uma hora para outra, você pode sair de um ambiente onde você está com lucro para gerar prejuízo, né? E isso significa que você vai ter problema de working capital, vai precisar de dinheiro de financiamento, né? Vai precisar tomar medidas extremas aí que pode passar até por uma reestruturação da empresa, né? Então, por isso que é importante, além de todo o controle orçamentário, você ter revisões periódicas com toda a gerência do que está acontecendo, como que foi o meu fechamento, né? Falando de fechamento, muitas empresas tinham práticas no passado de fazer fechamentos trimestrais extremamente detalhados, e os fechamentos mensais, eles eram um pouco abandonados, né? Não sei se o Felipe já passou por isso. E eu tenho prezado nas empresas que eu trabalho que o fechamento mensal ele tem que ser igual ao fechamento trimestral, né? A gente não pode esperar 3 meses para comunicar um problema ou para ter uma surpresa dentro da empresa, né? Então, essa governança dentro de finanças, ela acaba respingando em toda a corporação, né, Aline? Então, esse alinhamento das métricas e dos fechamentos junto com todo o processo orçamentário é muito importante, e uma comunicação aberta com todos os setores, né? Então, o pessoal de vendas entendeu que tem um movimento de mercado, o supply chain identificou problemas de custo ou de logística, que nem a gente teve na pandemia, né? Que o custo do frete subiu excessivamente, né? Pessoal de marketing, né? Meu concorrente fez um movimento aqui nesse sentido, quanto que isso pode me afetar, né? Então, tudo isso é muito importante na governança de finanças, que pode sempre apoiar a corporação. E, por fim, essa conexão com todos os líderes, né, é importante também para você montar todos os KPIs da empresa, né? Então, todo mundo que é medido por vendas, por lucro, por fluxo de caixa, essas pessoas têm que conhecer esses números, têm que trabalhar junto com todos os departamentos para que a empresa siga uma rota constante, e caso tenha algum desvio de rota, essa governança vai ajudar a tomar as medidas necessárias para você minimizar o efeito dentro da empresa. Ótimo, muito interessante. A gente vai falar agora um pouquinho, entrando também nesse assunto, né, mas de uma forma um pouco mais específica, sobre segurança financeira. Eu queria perguntar para você, Felipe, principalmente em tempos de incertezas econômicas, qual é a melhor estratégia que as empresas podem seguir para ter essa segurança financeira? Eu acho que esse ponto é importante, e a resposta como bom economista primeiro depende, né? Acho que primeiro depende de entender o seu negócio, né, o seu ciclo financeiro. Então, acho que isso primeiro passa, né, como a gente fala por aí no mercado, né, às vezes você vai derrubar uma árvore e passa 95% do tempo afiando o machado. Então, acho que o início do primeiro ponto aí é um bom planejamento, né? Então, primeiro, entender seus números ali, e do macro para o micro, né? Então, do ponto de vista contábil, financeiro, dar uma analisada primeiro no teu balanço, como é que está se comportando quarter contra quarter, mês contra mês, ano contra ano, que aí é um trabalho muito forte, geralmente, de controladoria e FP&A. Acho que isso pode dar vários indicadores de se a saúde financeira da empresa está deteriorando ou não, tá? E aí criar planos de ação para isso, acho que aí é um trabalho conjunto, né? Cabe ao head de finanças, o CFO, iniciar esse trabalho, mapear onde tem os riscos e coordenar o trabalho como um gerente de projeto, um head de projeto nesse sentido, né? Então, avaliar ali do ponto de vista do seu balanço o que não está legal, o que está piorando, né? Por que isso está acontecendo, e aí chamar os outros líderes também das outras áreas, né? O papel de finanças é indicar o que não está legal, né? E ajudar a coordenar isso de como é que você vai chegar no objetivo ali da empresa. Então, no nosso caso prático, por exemplo, esse ano, como eu comentei no passado, profitability é uma das coisas mais importantes, né? Eu tive uma reunião com a liderança da empresa europeia, e lá fora, todas as empresas, até 2-3 anos atrás,
valia 10 pontos crescimento versus 1 ponto profitability, porque o custo do capital estava zero. Agora isso está praticamente 1 para 1 por conta desse cenário de juros. Então, a pressão por resultado, né? Ou seja, não adianta só fazer espuma, eu vender por vender. Então, essa pressão, ela é de todos os setores, alguns mais, outros menos. Se a empresa tem estoque, se a empresa é mais alavancada, vai pesar isso mais ainda, como está a estrutura de capital dela, terceiros e próprios. Então, acho que esse ponto é essencial pela parte de FP&A e controladoria, né? Entender onde pode ser melhorado, de que forma, criar um plano de ação, olhar como é que está o balanço, né? Como é que está o resultado, ano contra ano, mês contra mês, trimestre contra trimestre, como o Júlio colocou aí, né? Não dá para chegar no final do trimestre ou no final do ano e ver o que não passou, né? Isso é um trabalho constante, é trocar o pneu com o carro andando, né? Então, acho que esse é um dos pontos. O outro ponto, para mim, essencial, aí, até o Júlio colocou no começo e eu também mencionei, né? É o controle do caixa, né? A maioria das empresas no planeta, na história financeira, quebra não porque ela não dá lucro, quebra porque ela não tem caixa, né? Ou a estrutura de capital dela se deteriorou de tal forma que os investidores não vão refinanciar aquilo, os waivers de empréstimos não vão ser concedidos, e a empresa vai entrar ali, né? Se for lá fora, no Chapter 11, numa lei de falência, recuperação judicial. Aqui no Brasil foi recorde esse ano, no primeiro trimestre, teve mais de 200 empresas entrando em recuperação judicial. Então, isso eu acho que é um indicador de alguma coisa bem ruim que está acontecendo, né? O risco de crédito no Brasil ele explodiu nesse último trimestre, sobretudo também por conta da Americanas e dos efeitos colaterais. Então, de novo, as atividades de caixa são essenciais, né? Entender o caixa ali no curtíssimo prazo, eu sempre tento ali focar também nos primeiros 30, 60 e 90 dias, né? Obviamente, porque é quando você tem uma visibilidade maior de previsibilidade de vendas, de forecast, de custos e tudo mais. Tentar fazer esse exercício também para 6 meses e 1 ano. Obviamente, tem semanas que às vezes tem empresas que atualizam 52 semanas, aí depende da modelagem de cada um. Mas o que eu coloco de objetivo aqui para os líderes de finanças é isso: olhar atentamente para o caixa, curto, médio e longo prazo, e fazer análise de sensibilidade em cima disso, o que pode ser alterado e o que vai acontecer se acontecer cenário A, B ou C, né? Geralmente a gente faz ali um worst case, best case, normal case. Então, o que eu vou fazer para cada um desses cenários? Controle de crédito tempestivo, controle do aging, né? Às vezes também, muitas vezes a gente sabe alguns maus pagadores, então tentar ajustar isso na margem financeira dos projetos, né? Ou seja, se eu já sei que esse cara aqui ele me paga, mas ele me atrasa sempre 60, 90 dias, então eu preciso botar um prêmio de risco nessa venda. Então isso também passa ali por comunicação direta com o time comercial para ver como vai custear isso, obviamente sempre olhando para o mercado, né? A gente sabe que é mundo da Disney, né? Eu falo, preciso de mais profitability, mas meu concorrente está fazendo o preço do ano passado sem inflação. Isso acontece em todos os mercados. Então, como é que a gente vai se comportar? Qual que é o trade-off de margem e venda que a gente vai fazer, né? E se eu fizer um ou outro, se eu fizer no meio do caminho, por linhas de produtos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem várias verticais, cada vertical é um ciclo de venda, é um competidor diferente. Então, como é que eu vou me comportar para essa linha? Como é que eu vou me comportar para essa linha? Como é que eu vou fazer isso numa estrutura bundle, né? Ou seja, tentar puxar margem daqui para compensar ali, volume de venda. Então, isso também é sempre muita comunicação aí, sobretudo com o time comercial, com estratégia, com o CEO da empresa, para entender como finanças pode apoiar e ser um destrave ali financeiro, porque realmente também, quando a pressão de custos é muito grande, né? A gente vive em um cenário inflacionário que não se via nos últimos 40, 50 anos, né? A Argentina, não sei se quem acompanhou aí sexta-feira, acabou de decretar que não tem mais dólares, as reservas do banco deles estão menos 5 bilhões de dólares. Isso vai ter um impacto também no câmbio de todos os emergentes. Então, é ficar também atento a essas notícias macro, como é que isso pode impactar, né? E, de modo geral, é obviamente manter o bom controle interno, como o Júlio colocou isso. Eu acho que isso também fecha, né? Porque se a gente não tem um bom controle tempestivo, se a gente não entende onde estão mapeados os riscos, né? O papel do líder financeiro também é mapear o risco e ver o que pode ser feito em cada cenário. Se esses riscos não estão bem mapeados, vão surgir novidades, e do ponto de vista financeiro, eu entendo que novidade nunca é um negócio bom. Ainda que seja para melhor, isso mostra descontrole da sua organização, né? Então, se eu esperava ter um resultado X e eu tive 2X, isso também é um problema para o investidor ou para o acionista, porque eu não tenho controle da minha operação. Eu previ para X, se eu fiz 2X, vai ter vários impactos no meu estoque, no meu recebível, na minha necessidade de capital de giro, nos meus indicadores. Então, acho que é tentar ter essa atualização tempestiva para se planejar para os diferentes cenários, porque a gente sabe também que tudo muda de um mês para o outro, né? Então,
quanto mais informação a gente tiver bem atualizado, trabalhar com as automações financeiras também, como o Júlio colocou, né? Se a gente não tem informação em tempo real, se ela demora para ser feita, se ela é manual, isso vai afetar a tomada de decisão e vão ter impactos negativos por decorrência disso. Então, acho que esse é o cenário geral aí para mim de como é que a gente consegue trabalhar para ter aí uma segurança financeira nesse mundo que não existe nada de segurança, né? Então, trabalhar com as ferramentas que a gente tem à nossa mão para ir conduzindo aí nesse cenário volátil que nós temos aí diariamente. Ah, ótimo. E relacionando a isso, tudo que a gente falou, com certeza o planejamento é um passo crucial, né, para fazer com que as coisas funcionem em finanças. Eu queria saber de vocês como vocês fazem para criar planos financeiros efetivos nas empresas de vocês, ainda mais levando em consideração que são grandes empresas, né, multinacionais, então devem ser desafios bem complexos. E como vocês alimentam esses planos diariamente no dia a dia de vocês? Júlio, pode começar. Legal, obrigado, Aline. A minha experiência, a maioria é em empresas multinacionais de grande porte, né? Então, normalmente, toda a rotina financeira, né, a gente segue calendário, template, que já vem praticamente definido, né? Então, quando a gente fala de parte operacional, normalmente isso aí já vem pronto, tá, Aline? A não ser que você esteja montando uma empresa, uma startup, alguma coisa assim, e aí você vai desenvolver algum modelo diferenciado, né? Mas imagino que o Felipe vai concordar comigo, o que eu tive na minha experiência, e os modelos são muito parecidos, né? Quando a gente fala aí de DRE, fluxo de caixa, balanço, né? Muda muito pouco de uma empresa para outra, né? O que muda é como você gerencia isso, né? Então, para mim é muito importante que finanças esteja sempre na mesma direção da empresa, né? Então, a gente tem aí que estar perto das legislações, a gente tem que entender a parte fiscal, o que está acontecendo, né? Mas a estratégia da empresa tem que ser algo disseminado e que a população de finanças conheça bem, né? A gente está num ano que a gente precisa vender mais, a gente está num ano que eu preciso fazer mais margem, preciso melhorar meu fluxo de caixa, né? Então, isso tem que ser disseminado dentro da população de finanças, porque eles são os que veem os detalhes do que está acontecendo no dia a dia, um cliente que não pagou, um fornecedor que aumentou o preço, né? Uma disponibilidade de produtos que não existe mais, né? Então, esse direcionamento de informação é muito importante dentro de finanças, para você ter um bom plano financeiro, né? É muito importante também o network, no meu ponto de vista, tá, Aline? Então, eu mantenho muito contato com consultoria, banco, alguns profissionais que trabalharam comigo, tem aí grupos de WhatsApp de comunidades de finanças, assim, que são muito importantes para ir conectando o que está acontecendo, trend de mercado tecnológico. Isso ajuda, né? Você ter um bom plano de financeiro que está conectado com a realidade ajuda bastante também, né? Equipe, né? Acho que não precisa nem falar a importância hoje de você ter todas as equipes conectadas, né? Porque fala planejamento financeiro, algumas pessoas já vão relacionar um FP&A, né? Não é só o FP&A, né? A contabilidade hoje, né? Se ela entende que vai ter uma necessidade de uma provisão, ou se eu posso ter um impacto hoje na tesouraria, isso vai acabar afetando o resultado da empresa. Então, a gente tem que estar muito conectado dentro de toda a população de finanças, não apenas dentro do time de planejamento financeiro, né? E um conceito que vem ganhando bastante força nos últimos anos, né, Aline, é o conceito de finanças como um parceiro de negócio, né, que é o famoso business partner, né? O que é esse business partner, né? Esse business partner é o seu profissional de finanças que está presente no dia a dia do marketing, de vendas, de supply chain, de RH, de várias outras áreas da empresa, e está mapeando oportunidades, riscos, performance da área, como que finanças pode ajudar, né? Muitas vezes as outras áreas precisam de ajuda para entender despesa, provisão, alocação de custos, rateios, né? E se você não tem um bom profissional de finanças ali perto deles, né? Você pode ter um desvio no seu orçamento, você pode ter um problema lá na frente que a pessoa não tinha nem conhecimento do que estava acontecendo, né? Então, esse conceito do business partner hoje é muito importante, né? E aí um pouco mais do mesmo também, né? Bom plano de negócio precisa de um bom acompanhamento, precisa de um bom processo, precisa de monitoramento, precisa de visibilidade dos stakeholders, das pessoas importantes, né? Então, teve aqui uma pedra, uma lombada no seu caminho, você não vai esperar a semana que vem para avisar as pessoas, você vai avisar no dia seguinte, vai avisar hoje, né?
olha, estou com esse problema, vamos marcar uma reunião, precisamos fazer um ajuste de rota aqui, ou temos uma oportunidade, né? É muito importante, você está sempre mapeando riscos e oportunidades dentro da empresa. Às vezes você chega aí, o Felipe já deve ter passado por isso, dia 30, aconteceu ali algo inesperado ali, você tinha uma oportunidade, você consegue cobrir, né? Mas essa governança, ela se faz muito importante também, Aline, porque essa conexão da área financeira com as outras áreas, né? Você tendo aí esse relacionamento, você tendo aí esse monitoramento constante, você acaba sendo uma área de credibilidade para a empresa, né? Então, você vai ser responsável ali pelo seu orçamento, pelo seu forecast, pelo seu fechamento. Se você não tem essa boa conexão, se você não entende os riscos e oportunidades, seus números podem começar a ser questionados no futuro, né? Então, é muito importante que a área de finanças tenha sempre essa credibilidade, esse selo de qualidade para poder auxiliar a empresa nas tomadas de decisões. Ótimo, muito bom. Felipe, você pode compartilhar um pouquinho sobre as suas estratégias de plano financeiro? Claro, acho que é muito em linha do que o Júlio falou. Do ponto de vista prático também, por exemplo, aqui nós temos então uma atualização mensal, né? A gente chama de rolling forecast, várias empresas aí utilizam isso, então acho que é muito nesse sentido, é tentar entender ali mês a mês o que está acontecendo e corrigir a operação, né? Empresas que eu trabalhei no passado também, geralmente a gente cria um action plan para aquilo que não está performando legal, se é uma linha específica. Outro ponto de vista que eu acho do planejamento financeiro que agrega muito é o controle do OPEX, né? Acho que toda empresa, a gente é super mensurado por isso, que é o controllable expense, ou seja, aquelas despesas que são possíveis de controlar dentro da tua operação. E aí também, obviamente, passa por isso, por um bom planejamento dentro do time de procurement, né, de compras, que geralmente está embaixo da área financeira. Então, o que eu vou comprar está na minha mão, né? Então, quanto mais eu tenho uma noção melhor daquilo que eu vou comprar, né, das despesas que eu vou ter, quando elas são atualizadas, os aniversários dos contratos, eu posso conseguir benefício. Outra coisa que eu acho que eu entendo sempre é entender, né, a gente às vezes tem muitas regras, eu tenho um prazo de pagamento, então eu vou comprar do fornecedor, eu pago sempre em 60, 90 dias, 120, 180, tudo bem. E se esse cara fizer um desconto à vista, eu tenho disponibilidade de caixa, novamente também vai precisar de um bom controle de caixa. Às vezes eu posso conseguir um desconto de 15% à vista. É muito melhor eu pagar 15% do que eu deixar o dinheiro aplicado por 3 meses numa aplicação segura. Então, o controle de caixa com as atividades de procurement também eu acho que faz muita diferença. Entender ali os FTEs, né? Muitas empresas, as maiores despesas são relacionadas às pessoas. Como é que está o plano de pessoas, né? O que realmente as áreas vão precisar, seja operação, seja os times de overhead, FP&A, né? Dá para postergar uma vacancy que está em aberto, fazer um downsize, né? Ou consolidar 2 posições em uma posição um pouco mais sênior. Então, acho que esses movimentos também ajudam bastante ali na parte de control expense. E, obviamente, aí nas despesas financeiras, entender como é que está seu fluxo de caixa, que pode ser revisto. Às vezes as empresas estão passando por um maior aperto financeiro, então dá para eu alugar minhas dívidas, né? Muitas empresas têm feito isso nos últimos 12 meses, né? Então, vou reduzir um pouco ali meu risco de caixa no curto prazo. Eu não sei como é que vai ficar o cenário nos próximos 6, 12 meses. Então, isso também é parte de tesouraria ali, afeta bastante. E o resto, acho que aí, como o Júlio colocou, são bastante também as atividades de controladoria e FP&A, do planejamento financeiro comercial ali, de entender como é que está meu forecast, meu pipeline de venda, velocidade de venda, controlar o risco, né? E ver que formas diferentes também a gente pode fazer de negócio, né? Acho que a área financeira ela tem cada vez mais esse papel, né? Porque antigamente, muito a área comercial ela vendia por relacionamento. O relacionamento é importante, nós somos humanos, vai continuar sendo, mas cada vez mais, sobretudo no mercado B2B, as vendas são técnicas, as vendas são pautadas muito em preço, em condições de pagamento, e aí entra o suporte especial aí do Finance Partner para entender como viabilizar essas vendas e ainda assim atingir os targets financeiros ali da organização, né? O comprometimento que você tem, seja com o board, seja com o acionista, seja quem for, de maneira que você tenha previsibilidade, né? Acho que isso é a palavra-chave dentro de finanças, previsibilidade, porque ninguém gosta de surpresas positivas ou negativas, né? E aí, em cima dessa previsibilidade, ajustando o modelo para ser cada vez mais com maior acuracidade possível e entender como é que a gente navega ali no cenário que é dinâmico, né? Está todo o tempo mudando, então isso é muito importante. Outro ponto também que o Júlio comentou aí do ponto de vista fiscal, acho que é um cenário bem importante, sobretudo aqui no Brasil, né? Recentemente aqui eu tive alguns problemas, por exemplo, com obrigações acessórias, então às vezes também é um tema que a gente não dá muita atenção, né? Porque não existe ali efeito de imposto e tudo mais, mas
mas existem riscos de atuações ali relevantes, né? Então, esse planejamento tributário também é muito importante e também do ponto de vista de estratégia do negócio. Eu posso segregar minha empresa em mais de um CNPJ? Às vezes vale a pena eu fazer uma atividade de M&A, comprar uma empresa para eu incorporar e usar meu prejuízo acumulado. Então, entender um pouco dessa parte de finanças estratégica também, de como eu posso gerar valor para a organização, né? O câmbio está ruim, minha empresa é europeia ou americana, é um excelente momento para eu fazer um investimento de portfólio, comprar alguma empresa aqui local, né? Gerar sinergias ali, expandir meu portfólio, minha linha de produto. Então, sempre entender esses movimentos macro e micro, como é que a gente consegue agregar valor para a organização como head de finanças, né? E eu acho que isso também, de novo, passa muito por comunicação, desafiar o time, as pessoas que você tem ali embaixo, colocar os objetivos e não delegar, né? Então, passar os objetivos, acompanhar como é que está acontecendo e a todo momento ver se aquelas atividades estão sendo priorizadas, estão em linha com as atividades da companhia. Ótimo, muito obrigada, Felipe. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês mais relacionada à liderança, né? O nosso público que acompanha a W6 em diversos setores, a maioria do nosso público que nos acompanha são líderes, né? Então, levando em consideração que os nossos espectadores agora que estão ouvindo a gente também são líderes da área financeira, principalmente os que estão iniciando nesse papel de liderança, quais conselhos vocês dariam para essas pessoas? Quem pode começa, começar, pode começar, Júlia. Então, eu acho que todos nós, ninguém nasceu já numa posição alta, né? Todo mundo veio subindo. E para mim, assim, na minha experiência, o mais importante foi entender aonde eu estava, né? O ambiente, a situação da empresa, com quem que eu estava trabalhando, qual que era a minha equipe, né? Então, primeiro momento para mim, né, e eu daria como conselho, seria entenda onde você está e como você pode ajudar no curto, no médio prazo, né? Que eu acho que é aí o que vai definir as suas primeiras prioridades, né? Se você está numa empresa que você chegou à posição de líder de finanças e a empresa está com problemas de caixa, margem negativa, né? Você talvez precise fazer um plano mais urgente, uma reestruturação, né? Uma conversa com a sua matriz para entender os objetivos da empresa, né? Muito importante é não tomar nenhuma decisão precipitada em relação à sua equipe, principalmente, né? Acho que sempre bom dar um tempo para as pessoas, né? Sempre que tem troca de gerência, as pessoas são afetadas, né? Todo mundo aqui já teve troca de chefe, né? E nunca é fácil. A gente precisa se adaptar, então a gente tem que dar um tempo para os profissionais também te conhecerem e você conhecê-los, e aí sim montar uma equipe de acordo com as suas necessidades, né? Eu pensaria muito também em caso de empresas que têm uma situação financeira delicada, em trazer, às vezes, uma consultoria, uma auditoria para entender a magnitude dos seus problemas, aonde você está pisando nesse momento, né, e te ajudar a fazer um plano de negócios mais estruturados. O alinhamento com a alta gerência, acho que é primordial, né? Você chegou ali, né, tem expectativas em cima de você, o que eles estão esperando de você, como que você pode ajudar, né? Qual que é o feedback que eles têm de finanças, né? Às vezes você chega à alta gerência, tem uma impressão horrível da área financeira, né? E aí talvez seja seu primeiro plano de ação, seja você mudar essa imagem, você trabalhar com eles para formar uma equipe que seja reconhecida e que tenha toda uma integridade, né? A análise do compliance, da governança é muito importante também, né? Para você poder definir um plano financeiro, para você ter as suas metas, você tem que entender quanto que a empresa está organizada nesse momento, né? Quem são as pessoas que estão cuidando de tal área, eu tenho segregações de funções aqui dentro. Parte tecnológica, Aline, muito importante também, né? A situação do seu sistema, situação hoje de BI, toda a parte de TI que te cerca, né? Hoje, em finanças, é impossível você trabalhar sem um bom sistema, né? Então, tem que também entender toda essa questão, né? Então, eu resumiria aí, tá, Aline? Primeiro, você entender o ambiente que você está, as pessoas que você está trabalhando, ir com cuidado com a sua equipe, né? Entender, passar tempo com eles, ver o que eles esperam de você como profissional,
E, por fim, se cercar aí de uma boa ajuda para você conseguir fazer um plano de curto e médio prazo para os seus gestores e para os stakeholders da empresa. Ótimo. Felipe, você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre quais conselhos você daria para esses novos líderes? Sim, eu acho que o primeiro é se apresentar a todos, né? Aproveitar as interações humanas que a gente tem. Então, momentos aí, muitas empresas ainda são no modelo híbrido, então aproveitar, né? Marcar reuniões presenciais. Acho que isso que o Júlio comentou, né? Você tira essas radiografias, né? Você entende quando você conversa com as pessoas, né? Então, o que está legal, o que não está legal em relação a finanças, né? A finanças como business partner estratégico, a operações, né? Eu acho que separaria também nessas duas organizações. Então, o que não está legal operacionalmente, né? A venda está reclamando de alguma coisa que finanças não consegue fazer, meus recursos estão bem dimensionados em termos de pessoas ou em termos de sistema, né? Tem alguma coisa que eu estou fazendo em processo manual que eu poderia automatizar e melhorar a minha velocidade de resposta ou minha eficiência financeira, né? Acho que aí também conversar com a alta gestão, né? Sempre isso deve ser feito rotineiramente, não adianta a gente fazer uma vez ali e outra vez dali a 2 meses. Então, o time financeiro está atendendo as necessidades da organização. Se não está, por quê? Né? De forma objetiva, documente isso. Então, o que eu posso fazer de diferente? Né? O que não está legal? Porque o time financeiro, muitas vezes, ele é o output e ele está correlacionado com todas as áreas da empresa, né? Então, muitas vezes os trabalhos também são multidisciplinares, então entender ali o accountability, de quem é responsabilidade e o quê, e como a gente consegue ajudar na construção de melhores processos, de rotinas mais eficientes, de melhor tomada de decisão mais rápida, né? Fazer um mapeamento dos profissionais que estão ali no teu time, quais lacunas estão sendo cumpridas ou não, se não está sendo cumprida, aquela pessoa está no lugar certo, está na cadeira certa, né? Então isso também vai passar por um processo formal de feedback, de avaliação das skills que a gente precisa ter dentro do time, se eu consigo preencher aquilo com aquela pessoa, fazer um plano de recuperação. Para mim é muito nesse sentido, e de novo também entender ali com a alta gestão, com o board, se é uma multinacional lá fora, né, se as demandas que são tidas como prioritárias na organização estão sendo cumpridas, né, para que não exista nenhuma surpresa do ponto de vista de controle interno. Então estamos cumprindo tudo para garantir que há previsibilidade. Eu acho que é muito nesse sentido, então, é muita comunicação, muita informação, conseguir processar e também dar o direcionamento, né? Nós somos tomadores de decisão, então nós temos que nos posicionar e mostrar por que a gente entende que aquilo é a opção mais correta ou não, realmente sendo com um business partner, né? Então ali você realmente pode fazer diferença na organização. Certo, ótimo, pessoal. Então a gente vai terminando hoje aqui o nosso episódio, né? Nosso webinar. E eu queria agradecer muito a disponibilidade de vocês, né? Foi muito legal a nossa conversa, deu para tirar muito conteúdo de valor. E queria pedir para vocês se despedirem brevemente, né, do pessoal que vai assistir a gente. Legal, então, obrigado, Aline. Felipe, um prazer aí, não te conhecia direito, então, muito bom aí a gente fazer esse bate-bola junto, e o pessoal que puder participar do evento também, vai ser um prazer conversar com vocês. Igualmente, obrigado aí, Júlio, Aline, pelos comentários aí, preparação, né? Às vezes a gente está nesse papo de 50 minutos aqui, mas a gente já gastou algumas horas aí para planejar. Então, é um prazer aí fazer essa troca com vocês. Estamos disponíveis aí no LinkedIn, o e-mail, outros contatos. E espero todos lá no evento. Com certeza vai ser produtivo aí para nós todos. Ótimo, muito obrigado, pessoal. Então, até dia 31. Até. Tchau. Tchau, tchau.